Salve, salve, meus queridos alunos! Essa continuidade aí de radioatividade e agora o assunto talvez mais importante desse módulo, que aparece bastante nos concursos vestibulares Enem, é sobre a energia nuclear. Entenda que dentro do núcleo existe uma quantidade de energia armazenada e é uma quantidade muito grande. E às vezes a gente fica pensando, mas como assim algo tão pequeno tem uma energia tão grande, né? Pensa o seguinte, galera, o que existe dentro de um núcleo de um átomo? Tem próton e tem nêutron, ok? Os prótons são positivos, o nêutron tem carga neutra, ok? Mas veja bem, fica tudo ali empacotado, prótons e nêutrons, e é tudo muito próximo. Não poderia, por exemplo, um próton repelir outro próton, porque os dois, né, têm carga positiva, próton e próton? A questão é, galera, quando um próton e um próton estão muito pertinho, bem pertinho mesmo, cerca aí de 10 a menos 15 metros, tá? Nós temos um outro tipo de atração, um outro tipo de força, que é a força nuclear chamada forte, tá? Então existe, por exemplo, ó, força gravitacional, não é isso? Existe a força elétrica, existe forças nucleares, existe uma chamada fraca, outra chamada forte. Nós estamos falando da atração de nucleons, de próton com próton, próton com nêutron, nêutron com nêutron, através de uma força chamada força nuclear forte. E ela só acontece quando a distância é muito, muito, muito pequena. E como o próprio nome diz, ela é muito mais forte, por exemplo, do que uma força elétrica. Ou seja, a força nuclear forte, ela atrai os prótons com mais força do que a força elétrica repele os prótons, por ele ter a mesma carga, positivo e positivo, ok? Agora veja bem, como eles estão bem unidos, existe uma força de atração, né, bem forte, um valor bem intenso, e nós podemos tirar proveito disso. Nós podemos trabalhar com essa energia que existe no núcleo. A primeira forma de trabalhar com essa energia, galera, é a chamada fissão nuclear. Fissão é o quê? Quebra, tá? Fissão e quebra é a mesma coisa. Então, quando eu tenho um átomo grande com núcleo volumoso, eu posso quebrar esse núcleo e extrair uma quantidade bacana de energia dessa quebra. Professor, mas o que eu faço com essa quantidade de energia? Eu posso pegar essa quantidade de energia liberada e transformar essa energia em energia elétrica. É isso que as usinas nucleares fazem. Aqui no Brasil nós temos a Angra 1, Angra 2, ou seja, são usinas de fissão nuclear. Agora, também existe o lado maléfico da coisa, né? Foi possível fazer a bomba atômica, né, que foi detonada lá na Segunda Guerra Mundial, Hiroshima, Nagasaki, por conta desses conhecimentos de fissão. Então, o mesmo processo que em uma usina nuclear nós usamos aí para gerar energia elétrica, é a mesma coisa que o homem também pode trabalhar e constituir aí uma bomba atômica, tá? É o mesmo processo, é a mesma ideia. Galera, vamos ilustrar aqui para ficar mais fácil, olha só. Primeiro, eu tenho aqui representado um núcleo, que nesse caso é urânio com massa 235. Perceba que a fissão geralmente ocorre com núcleos grandes, porque eu quero quebrá-lo, né? É muito mais fácil quebrar algo grande do que algo pequenininho. Imagina eu chegar para você, pegar uma vara aí de madeira grande, é mais fácil quebrar do que uma vara pequenininha, ok? Então, a fissão ocorre com núcleos grandes. O que nós fizemos aqui? Nós atiramos, aceleramos um nêutron contra esse núcleo. Esse nêutron vem em alta velocidade, né, e quebra esse núcleo, que é um núcleo físsil. O que é um núcleo físsil? É um núcleo que é quebrável. Nem todos os núcleos são fáceis de quebrar. Então, eu estou usando aqui um núcleo quebrável, um núcleo físsil. E o que vai acontecer? Esse nêutron chocou com esse núcleo de urânio, quebrou ele, formando átomos diferentes, ó. Perceba que eu quebrei um átomo grande em átomos, no caso aqui, 2 átomos menores. Nesse caso, formou um núcleo de bário e um núcleo de criptônio.
Ô Fred, eu vejo sempre esses exemplos por aí formando bário e criptônio. Sempre forma bário e criptônio? Não. Vai depender muito de como acontece esse choque do nêutron com o núcleo de urânio. E não é só o urânio também que é físsil, né? Existem outros elementos como polônio, plutônio, tá? Que também são físseis. O que acontece? Além de formar esses dois núcleos menores, perceba que nós temos aqui a formação de 3 nêutrons. Geralmente, galera, ou forma 3 ou forma 2, numa média aí de 2,5, tá? O mais importante, se você pegar tudo que tem aqui no produto, ó, 3 nêutrons, bário, criptônio, somar todas as massas, como 139 mais 94, mais 1, que é a massa do nêutron, mais 1, vai dar a massa do reagente, que é 1 mais 235. Lembra que existe a conservação de massa e também existe a conservação de carga. Se você somar as cargas, aqui, o nêutron é 0. Aqui tem 92 cargas positivas. Aqui 36 com 56, vai dar os 92. Aqui nêutron, nêutron e nêutron é tudo carga 0. Agora, galera, além desses dois átomos formados, esses dois elementos, e nesse caso esses 3 nêutrons, talvez o mais importante, quantidade de energia que é liberada. É com essa energia que foi liberada, galera, é que eu consigo, por exemplo, transformar essa energia térmica, por exemplo, em energia elétrica nas usinas nucleares. Tudo certo? Então é o mesmo procedimento para se fazer uma bomba nuclear também, tá? Uma bomba atômica aqui no caso. Galera, outra situação muito importante. A fissão nuclear é uma reação que se processa em cadeia. Por quê? Imagine lá que eu tenho milhares e milhares de átomos de urânio. Eu vou lá, atiro um nêutron em um átomo de urânio. Pronto, iniciou a reação. Formou bário e criptônio. Formou mais 3 nêutrons. Esses 3 nêutrons vão se chocar com outros átomos de urânio, que vai acontecer a mesma coisa, formando outros 3 nêutrons que vão se chocar com outros átomos de urânio. Ou seja, a reação, ela se processa em cadeia. Tudo certo? Galera, existe, claro, um tanto de opiniões aí sobre a energia nuclear, tá? Nós vivemos aí numa época que tivemos, né, alguns acontecimentos trágicos, como Chernobyl, que é lembrado, claro, até hoje, não deveria ser diferente. Também acidentes como, por exemplo, em Fukushima, no Japão. Mas entenda que a energia nuclear é, sim, algo que evoluiu muito nos últimos tempos. E pode ser, com certeza, uma alternativa aos combustíveis fósseis. É muito bacana você dar uma olhadinha, ler sobre isso e ponderar quais são os pós e quais são os contras. E existe um problema, claro, por exemplo, o lixo radioativo. Para eu ter esse urânio físsil aqui, galera, eu preciso enriquecer urânio. E lá, na Terra, onde tem urânio, né, pegar os minerais e separar o urânio quebrável, que é o físsil, do urânio radioativo. Isso gera uma quantidade de lixo radioativo muito grande. É um dos problemas, né? O lixo radioativo, com certeza, talvez seja o maior problema de todos, mas nós já estamos contornando várias situações, claro, vai vindo aí tecnologias diferentes, que faz com que a energia nuclear seja cada vez mais pensada, mais trabalhada aí no mundo inteiro. Tudo certo? Então, fissão nuclear é a primeira forma aí de retirar essa energia do núcleo. Ok? Abraço!